Bom, pessoal, eu recebi esse exercício como um desafio, já que quem me mandou não conseguiu resolver. Trata-se de um circuito com dois resistores, duas resistências em série, R1 e R2, alimentados por uma bateria de tensão contínua de 240 volts. As informações que eu tenho são que o resistor R1 dissipa 80 watts, ele tem que dissipar 80 watts, e o resistor R2 possui uma resistência de 100 ohms. O que o exercício pede é para calcular os valores possíveis de R1 para que nele se dissipe 80 watts. Então, vocês podem tentar fazer, aí pausar o vídeo, senão vamos fazer aqui a resolução deste problema que tem desafiado vários estudantes de eletrônica que tenho visto por aí. Então, a primeira coisa é o seguinte, nós sabemos a potência do resistor 1, vamos colocar aqui que é 80 watts. Sabemos também que a potência do resistor 2, ela pode ser calculada através de uma fórmula. Quais são as fórmulas que usamos para calcular a potência? V vezes o I, tensão vezes a corrente, é uma delas. V ao quadrado sobre R é outra delas. E I ao quadrado vezes R. São as três fórmulas que usamos para calcular a potência de uma carga qualquer. Qual dessas três fórmulas devo utilizar? Bem, a primeira fórmula, que é a fórmula que usa tensão e corrente, nós já podemos descartar, porque nós não sabemos a tensão nem a corrente no resistor 2. Nós sabemos a resistência, então nós vamos usar uma fórmula que use a resistência, ou seja, ou a segunda ou a terceira, da tensão ou a da corrente. Entre essas duas que sobraram, qual seria a mais adequada ou a mais simples de se trabalhar para resolver esse problema? Se nós analisarmos que esse circuito é um circuito série, o que tem em comum em um circuito série? Qual é aquela grandeza em um circuito série que é válido para todos os seus resistores? É a tensão ou é a corrente? É a corrente. Então, por isso mesmo, nós não vamos usar a fórmula da tensão, vamos usar a fórmula da corrente. Já que a corrente no resistor 2 é a mesma do resistor 1, isso vai ajudar a gente a descobrir os valores, a solucionar as incógnitas que nós queremos descobrir, que no caso é a resistência do resistor 1, mas para chegar lá nós temos de descobrir outros valores. Reparem que se nós descobrirmos a corrente do resistor 1 ou a corrente do resistor 2, que é a mesma, nós já matamos o exercício, porque uma vez descoberta a corrente, nós poderemos então calcular a resistência do resistor 1, já que a potência a gente já tem. Então vamos manter a corrente. Dessa forma, então, eu sei que a potência do resistor 2 pode ser expressa como I ao quadrado vezes R, que é 100. E aí está, então, potência do resistor 1, 80 watts, potência do resistor 2, I ao quadrado vezes 100. Eu sei, então, que a potência total será a soma das duas potências, logo será 80, que é a potência do resistor 1, mais 100 vezes I ao quadrado, que é a potência do resistor 2. Essa, então, é a fórmula da potência total. Nós também sabemos que a potência ela é a tensão vezes a corrente. Então, eu posso dizer também que a potência total vai ser a tensão total vezes a corrente total. Isso quer dizer, então, que a potência total vai ser 240, que é a tensão total, vezes a corrente. E reparem, pessoal, que nós temos duas equações, olha só que interessante, duas equações, e nessas duas equações nós temos o mesmo incógnita, o mesmo I aparecendo nas duas. As duas têm que dar o mesmo resultado, as duas são iguais, as duas calculam a potência total, a mesma grandeza.
Dessa forma, nós podemos igualar uma com a outra. Ou seja, essa equação aqui vai dar o mesmo resultado que essa, de forma que eu posso escrever 80 mais 100i², que é a potência calculada pela primeira fórmula, vai ser igual a essa fórmula aqui, 240i. Passando esse cara aqui para o outro lado da equação, nós teremos então uma equação de segundo grau. Se ajustarmos os termos, ficaria 100i², passou para lá, fica menos 240i mais 80 igual a zero. E aí temos uma equação de segundo grau. Chegamos numa equação de segundo grau, onde, se vocês bem lembram, o termo do segundo grau é o A, B é o termo de primeiro grau e C é o termo sem grau. Resolvendo, então, por Bhaskara, vocês lembram Bhaskara, né? Onde a minha incógnita vai ser o I. I vai ser igual a menos B, menos I mais a raiz de B² menos 4AC sobre 2A. Então, substituindo aqui, o I vai ser igual a menos B. O B vale menos 240. Vamos colocar aqui, ó, 100 vale o A, menos 240 vale o B, 80 vale o C. Então, menos B vai ser menos 240, menos com menos dá mais, então vai ficar 240. Menos I mais a raiz de B², 240², menos 240², menos 4 vezes o A vale 100, vezes o C, que vale 80. Então, aqui, essa raiz. Tudo isso dividido por 2 vezes o A, que é 2 vezes 100, 200. Vamos prosseguir, então. O I vai ser igual a 240 menos I mais a raiz de. Aí a gente vai usar a calculadora para facilitar o nosso cálculo aqui. Então, vamos pegar aqui 240 ao quadrado, 57.600, menos 4 vezes 100, 400. 400 vezes 80 vai dar 400 vezes 80. 4 vezes 8, 32. 32 mil. Dividido por 200. Então, nosso I vai ser, vamos resolver essa conta, 57.600 menos 32 mil. Vai dar 25.600. Então, 240 menos I mais 25.600 dividido por 200. A raiz, então, de 25.600 é 160. Então, vai ficar 240 menos I mais 160 sobre 200. E aí, podemos desmembrar as duas equações. O I', que é onde nós vamos fazer a subtração, 240 menos 160 dá 80, dividido por 200. Isso aqui, então, vai dar uma corrente de, vamos ver, 80 dividido por 200, 0,4 amperes. E o I duas linhas, onde faremos a soma, 240 mais 160, que vai dar aí 400, dividido por 200, que vai dar uma corrente de 2 amperes. Então, aqui temos as duas correntes que vão provocar
no resistor R1 uma dissipação de potência de 80 watts. Agora então que já sabemos as duas correntes, elas podem ser então ou 0,4 amperes ou 2 amperes, podemos calcular as resistências nos dois casos. Então, para isso, vamos colocar aqui R1 no primeiro caso. Como que nós vamos calcular? A gente tem a corrente e tem a potência. Então, vamos usar essa fórmula aqui que nós tínhamos visto antes. A resistência, então, vai ficar igual à potência, que é 80, dividido pela corrente ao quadrado. Então, isso vai dar 80 dividido por 0,4 ao quadrado igual a 500 ohms. Então, se o R1 for de 500 ohms, ele vai dissipar 80 watts. E o R1, para o caso da corrente ser 2 amperes, mesma coisa. Potência dividido pela corrente ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, então 80 dividido por 4, 20 ohms. Então está aí. Resolvido o problema. Para que o resistor R1 dissipe 80 watts, ele tem de ser ou de 500 ohms ou de 20 ohms. E aí está, então, a solução do exercício. Se vocês bem lembram, a transferência de potência entre um circuito é dado por uma forma de onda assim. Ou seja, se a gente imaginar aqui R1 e R2, né? A potência do R1, se a gente começar a considerar aqui potência pela resistência, quando a resistência é zero, a potência também é zero. Conforme a resistência do R1 vai subindo, o valor da potência dissipada por ele também vai subindo. Só que vai chegar um limite, um valor de R1, onde o resistor R1 vai dissipar a potência máxima, que é justamente quando a resistência do R1 iguala a resistência do R2, ou seja, quando R1 chegar em 100 ohms. Eu tenho, então, a máxima transferência de potência, quando o R1 chegar no mesmo valor do R2. A partir de 100 ohms, se aumentarmos a resistência de R1, a sua potência vai começar a diminuir. Dessa forma, então, se a gente pegar lá a potência de 80 watts, que é a potência que foi pedida para o R1 no exercício, a resistência do R1 vai chegar em 80 watts em dois valores diferentes. Aqui e também, se a gente continuar a analisar o gráfico, a potência também vai ser 80 watts lá em 500 ohms. Nesses dois valores, a resistência de 5 ohms ou de 500 ohms, nos dois casos, a potência será de 80 watts. Tá ok? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado.